Está de volta mais uma vez o programa A Hora da Vitória. O nosso programa A Hora da Vitória é uma realização da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road, em Cumberland. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o pastor Alberto Borgas. Que Deus abençoe a todos, todos são bem-vindos a participar conosco em mais essa programação espiritual que tem aqui alimento para a nossa alma. Ouvinte amado, ouvinte querido, eu quero informar a todos que o programa A Hora da Vitória vai ao ar pelo canal 33, segunda, terça e quarta, quarta e quinta, no horário das 11 horas da noite. E também vai ao ar segunda, terça, quarta e quinta no canal 25 e também vai ao ar segunda, quarta e quinta no canal 18 pela Cox Cable, ok? E pela Verizon vai de segunda, terça, quarta e quinta, vai ao ar no canal 33 às 11 horas da noite. E no canal 25 também pela Verizon, segunda, quarta, quinta, segunda, terça, quarta e quinta, pelo canal 25, que tem a cobertura da cidade, algumas cidades aqui de Pawtucket, East Providence e algumas outras cidades. E no canal 33 cobre o estado todos de Rhode Island. Todos são bem-vindos mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de poder entrar dentro do recesso do vosso lar, aí no seu local de trabalho, por você ter me permitido, essa oportunidade. Com muito respeito, com muita gratidão no meu coração, estamos aqui mais uma vez apresentando o programa Hora da Vitória. Certamente Deus tem algo maravilhoso e especial para a tua vida. Também queremos convidar a todos os nossos telespectadores que tiveram o desejo, a vontade, ou até mesmo a curiosidade de conhecer a Igreja Pentecostal Cristo Vive. As nossas portas estão abertas todos os domingos no horário das 10h30 da manhã. 10h30 da manhã temos aquela gloriosa reunião onde nós recebemos pessoas de todas as idades, pessoas de todas as religiões que têm afluído e têm entrado aqui por essas portas com o propósito de ouvir a palavra de Deus e ser abençoado por Deus. E o senhor, a senhora, com a tua família, você, jovem, criança, todos estão convidados a participar conosco em uma dessas reuniões que acontecem todos os domingos, no horário das 10h30, aqui na Igreja Pentecostal Cristo Vive, localizado na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road, Cumberland. Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, Porque eu sei que os ouvintes estão esperando este momento, de receber essa comida espiritual que faz muito bem para o corpo físico, para a nossa alma e para o nosso espírito. E eu quero ler aqui no capítulo 6 de João, onde Jesus se identifica e ele se apresenta como sendo o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Quem comer desse pão, disse Jesus, nunca mais terá fome. E eu gostaria de ler aqui o texto e depois eu vou ler o contexto para que os ouvintes possam compreender. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, também os nossos ouvintes, Senhor. Eu te rogo e eu te suplico, Senhor, que neste momento, que a tua bênção, que a luz divina alcance todos os nossos telespectadores, Senhor, trazendo
paz ao seu coração, Senhor, alimentando esta alma faminta, Senhor, esta alma sedenta, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa inquietar, falar, convencer, iluminar a mente de todos os nossos telespectadores, Senhor, para que eles possam compreender a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu vou ler aqui as palavras de Jesus no versículo 60, João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amados e queridos telespectadores, para nós entender aqui o que estava acontecendo, nós precisamos ler o contexto, né? Os versículos antes, por que levou Jesus, né? Por que esses discípulos se escandalizaram, se ofenderam com as palavras de Jesus, e até mesmo os discípulos de Jesus demonstrou preocupação com a pregação de Jesus. Eu quero também destacar aqui algo muito importante, que muitos dos seus discípulos, aqui diz a palavra do Senhor, ouvindo o discurso, a pregação de Jesus, disseram: duro é esse discurso. Esses discípulos aqui não eram os 12 apóstolos, apesar que os 12 apóstolos eram discípulos também, mas era uma grande multidão que seguia a Jesus, né? E Jesus fez um discurso, uma pregação, e eles se ofenderam, começaram a murmurar, né? Escandalizado, e começaram muitos a retirar-se, né? Então nós vamos ler agora então o contexto aqui no capítulo 6, o que levou muitos desses discípulos voltarem para trás e já não queria andar junto com ele. Do capítulo 1, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 5, até o verso
15, aliás, até o verso 15, aqui nos narra a história da multiplicação de pão. Jesus, com 2 peixinhos e 5 pão, abençoou e alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e criança. Aproximadamente, podemos dizer, um total de quase 15.000 pessoas ou mais. Jesus alimentou aquela multidão, né? Aquele milagre que Jesus operou ali, com 2 peixinhos e 5 pão. Jesus abençoou e multiplicou, e toda aquela grande multidão se alimentou. E ainda a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios dessas multiplicação, né? E, irmãos, e o povo estava muito feliz e muito contente, né? Todos de barriga cheia, com esse grande milagre, com essa grande bênção. Quando chega aqui no capítulo 6, no verso 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, glória a Deus, esse aí é o homem bom, ideal para nós, né? Esse aí serve para ser o nosso rei, o nosso presidente, né? Uma pessoa que pega 2 peixinhos e 5 pão, né? E 5 pão, e multiplica e alimenta aproximadamente 15.000 pessoas. Esse aí serve para ser o nosso rei. Então, eles pensando nisso, Jesus sabendo que queriam arrebatá-lo para ser rei, Jesus se retirou e foi para o monte. E os discípulos entraram no barco e atravessaram para o outro lado do mar. E foram para o outro lado do mar, né? E a Bíblia diz aqui no verso 22... E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar de onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, irmãos, nós vemos que chegaram outros barquinhos ali no lugar onde Jesus multiplicou o pão, mas quando perceberam que Jesus não estava ali e que os seus discípulos tinham pegado o barco e tinham ido para o outro lado, eles também entraram nos seus barcos ali, multidão, e foram para o outro lado em busca de Jesus, procurando Jesus, seguindo Jesus. Aqui, grande parte desta multidão já eram discípulos de Jesus, né? Aqui no verso 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram: Mestre, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e ficaram saciados. Versículo 27, palavras do Senhor Jesus: trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece, não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, o ungiu. Jesus disse: vocês fizeram tanto esforço para atravessar, vocês estão atrás de mim porque vocês gostaram do pão, vocês comeram o pão, né? E Jesus disse: olha, vocês têm que trabalhar,
não somente por essa comida física que perece, mas vocês têm que trabalhar mais pela comida que permanece, a comida que alimenta vocês, né, e que dá a vida eterna, o qual eu tenho para vos dar. Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí eles se interessaram, né? Quando Jesus disse, vocês têm que trabalhar pela comida que permanece, não somente pela comida que perece, e eles disseram, então o que nós fazemos para servir a Deus, para executarmos as obras de Deus? Eles estavam interessados, irmão, porque eles queriam mais pão. Eles queriam alguém que resolvesse os problemas dele, multiplicasse pão. E Jesus, verso 29, e Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aleluia! Bom, o que Deus quer de vocês, para vocês terem a vida eterna, é que vocês creiam naquele que ele enviou, que era Jesus. Esse é o que Deus quer, que vocês creiam. Aleluia! Não somente por causa dos sinais, né? Não somente por causa do pão. Esse grande sinal foi realizado para que através desse grande sinal da multiplicação dos pães, vocês pudessem despertar a fé de vocês para que vocês creiam naquele que Deus enviou aqui na terra. Ele dá a verdadeira comida que dá, que nos leva a tomar posse da vida eterna. Verso 30. Eles não estavam compreendendo muito bem, irmãos. Aliás, o coração deles não estava nas coisas espirituais. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Queria mais sinal. Olha, Jesus já tinha pegado 2 peixes, 5 pão e multiplicou diante dos olhos deles. Eles queriam mais sinal para crer em Jesus. Isso era um abuso, né? Verso 31. Eles disseram, nossos pais comeram pão no deserto, o maná. O pão no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles relembraram Jesus lá no deserto, na travessia, quando eles saíram do Egito, né, na travessia do deserto, não tinha pão, Moisés orou e Deus mandou pão para toda aquela multidão. Então eles lembraram a Jesus disso e pedia que Jesus fizesse mais sinais. Verso 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus, aqui ele estava se identificando já, como ele sendo o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, disseram-lhe, pois, ao Senhor, dá-nos sempre deste pão, este pão que dá vida ao mundo. Ele estava ainda pensando que era naquele pão de trigo, né? Verso 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes, né? Eles estavam alimentados, viram os sinais, viram o milagre de Jesus, comeram aquele pão, ainda não estava crendo que Jesus era o Filho de Deus que tinha descido do céu para dar vida. Jesus aqui já mostra que ele é o pão da vida, que dá vida eterna. Contudo, verso 37, contudo, o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cuja mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu, né? Como é que ele diz isso? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. O pai dele é o carpinteiro, aí consertou a minha cadeira, consertou a minha mesa. Ele mesmo trabalhava junto com o seu pai. Nós sabemos, ele nasceu, ele é filho de Maria, aí, ó, e de José. Como é que ele diz, eu desci do céu, né? E começavam a murmurar, né? Porque Jesus sabia que eles não estavam crendo, apesar de ver aquele grande milagre, eles não estavam crendo, né? Glória a Deus. Continuando aqui, essa era a dificuldade deles, né? Verso 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Verso 47, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Verso 50, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, é o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como os vossos pais que comeram o pão e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então nós vemos aqui que Jesus disse: o pão que desceu do céu, né? E que quem dele comer tem a vida eterna. E Jesus disse: o pão que eu vos dar é a minha carne que eu darei. Né? O que Jesus estava falando? Da sua morte, queria dar a seu corpo para ser crucificado naquela cruz, para que todos aqueles que olhar para Jesus e ter fé, tenha a vida eterna. Comer a carne de Jesus não é algo literal, mas é ter comunhão com Ele. É o pecador se arrepender, entregar a sua vida a Cristo e ter comunhão com Ele e crer que Ele desceu do céu. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e crê que Ele desceu do céu, né? E recebe o perdão dos seus pecados, ele está se alimentando de Jesus. E é isso que Jesus quis dizer, e eles não compreenderam e acabaram se escandalizando. E a Bíblia diz aqui que muitos então começaram a abandonar Jesus. Muitos dos seus seguidores começaram a abandonar Jesus. E os próprios discípulos disseram: Senhor, duro essa pregação, quem vai poder aguentar, né? Duro é esse discurso. E Jesus, olhando então aqui para os seus discípulos: vocês também querem ir? Querem ir embora? Querem ir embora com essa gente? Pode ir também, não tem problema. Se vocês querem retirar, pode ir também, né? Mas Pedro chegou aonde Jesus queria. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não tinha para onde ir, como eu também não tenho para onde ir.
Aleluia, glória a Deus. Então Pedro estava seguindo Jesus pela verdadeira razão, pelo verdadeiro motivo. Pedro, João e os apóstolos e muitos outros discípulos estavam seguindo Jesus não apenas pela cura do seu corpo ou pela solução de um problema, ou porque Jesus multiplicava pão, ressuscitava morto. Pedro estava seguindo Jesus porque sabia que Jesus realmente, ele era muito mais do que aquele pão de trigo. Ele é o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo e que dá vida eterna para todos aqueles que nele crê. Pedro não tinha para onde ir. Jesus não deixou nenhuma opção. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até Deus a não ser por mim. João 14:6. João capítulo 10, verso 10, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus não deixou, não existe duas portas, não existe opção, só existe uma porta e um caminho. Por isso que Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Meu amigo, se você quer a salvação e a vida eterna, não existe outra porta, não existe o caminho, não existe para onde nós irmos, não existe, né? Pedro não encontrou saída, a não ser crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus. Esse é o grande problema, que eles viram os milagres, receberam o milagre, mas não cria que Jesus era o Filho de Deus e Jesus desceu do céu. Apesar de ver os milagres, eles abandonaram Jesus, viraram as costas. Isso está acontecendo, continua acontecendo nos nossos dias. Muitas pessoas afluem às igrejas em busca da solução dos seus problemas, para Jesus resolver o problema do casamento, resolver o problema financeiro, que é a cura do corpo, e Jesus faz tudo isso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem feito muitos milagres, mas depois que essas pessoas são beneficiadas, se aproveitaram do amor de Deus, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Filho que desceu do céu para nos dar a vida eterna e abandona Jesus. Espero que você não seja um desses, do meio da multidão que abandone, que vire as costas, mas que você venha a Jesus agora, porque Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Entregue a sua vida, entregue o seu coração para Jesus agora, coma o pão da vida, isto é, entregar a sua vida a Jesus. Coma da carne, que isso é, creia que Jesus entregou a sua carne lá na cruz, que foi crucificado para a salvação, para a tua salvação e para perdão dos seus pecados. E receba em nome de Jesus o perdão e a vida eterna. Entrega a tua vida agora, e você que está me ouvindo, diga a oração do pecador arrependido. Diga assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador que eu sou. Salva-me, perdoa os meus pecados. Eu creio que tu és o Deus Filho, o Filho de Deus, que desceu do céu para me dar vida e morreu pelos meus pecados. E por isso eu entrego a ti a minha vida, o meu coração, e aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ouvinte, repita mesmo essa oração, entregue mesmo o teu coração a Jesus, Deus te abençoe. E eu quero fazer uma oração por você neste momento. Senhor Deus e Pai, abençoa estes ouvintes que corajosamente abriram seus corações e entregaram a sua vida a ti, comendo o pão do céu, o pão que dá vida, isto é, crendo e aceitando. Perdoa, escreva o seu nome no livro da vida desses ouvintes. Senhor, alcança aqueles que estão enfermos neste momento, gemendo de dor, desenganado pelos recursos do humano, endemoniado, enfeitiçado. Liberta eles agora, em nome de Jesus. Eu repreendo esta obra maligna. Vai saindo em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó meu Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. Ouvinte, Deus abençoe. Obrigado pela tua paciência de estar conosco. E até a próxima programação, a Hora da Vitória. Deus abençoe. Amém.